Então, vocês, tudo bem? Espero que estejam todo mundo muito bem guardados. E eu quero falar a vocês, né, que está aí se aproximando das nossas aulas, aliás, o final das nossas aulas, das nossas férias merecidas. Mas antes das férias a gente tem aquela questão, né? Tem que passar pelas provas, né? As provas bimestrais. E as nossas provas bimestrais estão bem aí, próxima semana, tá? Durante a semana, né? Nós colocamos a nossa primeira aula, né, das turmas do oitavo ano, nós colocamos aqui essa atividade que eu estou projetando na nossa tela e para vocês, né, recordarem alguns conceitos. Eu recebi boa parte das respostas, eu gostei bastante dessas respostas, né? Tivemos alguns problemas, sempre temos, na verdade, alguns que realmente não conseguem compreender, e tem sempre aqueles espertinhos que vão buscar as respostas, vão querer buscar as respostas no Google, né? E quando você busca no Google, é a coisa mais fácil do mundo do professor saber que você foi procurar a resposta no Google, né? É da vida e a gente sabe, né? Então, assim, procure não fazer isso, né? Até porque a avaliação não é do Google, a avaliação é do professor, e o professor que vai saber se você... Eu quero saber se vocês sabem. Se o Google sabe, beleza, ele sabe lá tudo. Mas o Google não passa de ano, quem passa de ano são vocês, tá bom? E quem fica buscando resposta no Google é muito difícil, né, ter uma condição de aprendizagem satisfatória. Mas vejamos aqui, na maioria, a infinita maioria da turma respondeu, teve respostas bastante satisfatórias, gostei bastante, né? Então isso é sinal que a parte de conteúdo, de conceito, né, do nosso conteúdo foi muito bem apreendida, foi muito bem colocada isso a vocês, tá bom? Porém a gente coloca algumas situações aqui que é preciso a gente recordar, né? Na nossa aula da semana passada, né, nós trouxemos aqui, na aula do sábado especificamente, eu trouxe o material daquilo que vocês deveriam estudar. Deixa eu só aqui projetar para vocês também, para que de fato a gente possa observar isso com maior clareza, né? E eu quero só para exemplificar e trazer para vocês aquilo que vocês devem buscar e focar para poder estudarem, né, para bem se prepararem para a nossa prova, tá bom? Isso daqui foi o conteúdo da aula de sábado. Teve alguns que devolveram aquilo que eu pedi, e teve aqueles que não deram nem um oi, né, para dizer, oi, não vou fazer. Mas é da vida, né? A atividade, né? Porque a proposta da aula de sábado eu nunca coloco uma atividade propriamente dita, é sempre uma atividade voltada para revisão, para fixação do conteúdo trabalhado em sala, nas aulas durante a semana. Pois bem, mas deixemos aqui. Então, o conteúdo da nossa prova, né, vai ser basicamente aquilo que nós vamos encontrar nas páginas 61, 62, 63, 65, 68, né, que é o conteúdo de sujeito, tá bom? Então, eu gostaria realmente que vocês pudessem buscar nessas páginas ou buscar em outras referências, em outros livros aí, para vocês poderem estudar, né, se prepararem melhor ainda mais, né, para a nossa prova, para que a gente possa ter aí, daí, né, boas notas, né, boas referências, tá bom? Para que a gente não fique lá no final do ano com aqueles probleminhas, vamos caçar pontinho, vamos lá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu espero que a gente não chegue a esses termos como nós chegamos no ano passado, tá bom? Então, esse é o conteúdo que vocês devem buscar no livro, tá bom? É o conteúdo, são as páginas, umas páginas a mais, outras a menos, e ainda mais falando sobre crônica também, que nós iremos abordar na nossa prova bimestral, tá bom? Então, estudem com anotem essas páginas, né, para que vocês possam estudar, focar direitinho nesses estudos. Aí vamos na nossa atividade que nós postamos durante da semana, nossa primeira aula da semana. Bom, eu trouxe essa atividade de fixação de conceitos, né? O conceito é uma parte teórica, mas é importante a gente conhecer. Não é primordial, mas é interessante a gente conhecer para que de fato a gente possa ir na identificação e efetivação daquilo que a gente busca conhecer dentro do conteúdo. Bom,
Eu pedi aqui na primeira questão que vocês buscassem ou trouxessem para a gente o conceito de sujeito. O que é um sujeito da oração? Aí eu muito me assustei com alguns casos que nada a ver, né? Nada a ver, algumas respostas que realmente, eu disse, opa, alguém confundiu alguma coisa, eu devolvi, inclusive, as pessoas que chegaram tiveram essa confusãozinha do conceito. Sujeito, gente, é o ser de quem nós damos alguma informação na oração. Então, se eu digo Maria foi ao baile, lembra daquela dica que eu deixei para vocês? Quem foi ao baile? Eu pergunto para o verbo quem. E o verbo vai me dizer, quem foi ao baile? Maria. Então, Maria é o sujeito da oração. Então, no conceito, a gente diz o seguinte, sujeito é o ser ou a coisa de quem se dá alguma informação na oração. É o ser de quem se fala alguma coisa na oração. Teve algumas pessoas que trouxeram esse conceito ali, né? Não igual àquilo que eu estou dizendo, mas naquilo que a gente traz da ideia, né? A ideia correta. Então, é basicamente isso. O sujeito é o ser de quem se fala alguma coisa na oração. Para eu identificar o sujeito de uma oração, basta eu perguntar para o verbo quem. Os meninos quebraram o bebedouro. Quem quebraram o bebedouro? Os meninos. Então eu pergunto quem? Quem fez isso? Foi aquele. Então é o sujeito. Tá bom? Quando temos uma oração sem sujeito, aí realmente aqui a gente teve alguns acertos bons, mas teve gente que não respondeu, aliás, não respondeu, botou em branco. Aí a gente ficou lá. Além de dizer quando é que nós temos uma oração sem sujeito, você deve dizer também, dar um exemplo no caso, né? Quais são as situações que nós temos oração sem sujeito, pessoal? Basta vocês irem lá nas nossas páginas, 63, 64, me parece, lá eles nos apresentam essas questões. Então, uma oração ela não tem sujeito quando o verbo for impessoal. E quando esse verbo impessoal indicar fenômeno da natureza, fenômenos da natureza. Professor, quais são os fenômenos? Ventar, trovejar, chover, relampejar, fazer frio, fazer calor, o que mais? Ou quando eu tenho verbos, o verbo haver no sentido de existir. Há uma triste história aqui. Quer dizer, existe uma triste história. Ou então quando tiver o verbo ser na indicação de horas. São 2 horas. É 1 hora. Então é o verbo ser na indicação de horas. Entenderam? Então essas são as situações em que eu vou ter, aliás, em que eu não terei sujeito em uma oração. Ou seja, verbo indicando o fenômeno da natureza, ou verbo ser na indicação de horas, ou verbo haver no sentido de existir, ou indicando tempo passados. Há 1 ano que eu não a vejo. É o verbo haver, né? Só que no sentido de tempo passado, né? Aliás, de tempo transcorrido, no caso. Tá bom? E a terceira questão, eu já dei os exemplos aí também para vocês, né? Então, eu não tenho oração sem sujeito quando de fato não há um agente. A oração sem sujeito é quando não há um agente daquela ação verbal, né? E quando é que isso ocorre? Nos que eu acabei de citar para vocês. Verbo indicando o fenômeno da natureza, verbo ser na indicação de horas, verbo haver no sentido de existir, o verbo haver no sentido de tempo passado, tá bom? E a terceira questão eu pergunto, né? O que é que tem, quando é que temos um sujeito oculto? Aí vamos lá, o que é um sujeito oculto? Nós não vamos ter o sujeito oculto quando ele não está escrito lá na oração, mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo, ou seja, perguntando para o verbo e o verbo vai me responder, tá bom? Exemplo, fui ao baile. Fui. Quem foi ao baile? Ah, fui eu, professor. Eu fui. Mas esse eu está escrito lá? Não está. Mas como é que eu sei que é eu? Porque eu vejo lá o verbo ir no presente, no pretérito perfeito do indicativo, ele corresponde à primeira pessoa, né? Que é o nós, o eu, perdão. E quem é o eu? O eu é o pronome pessoal de primeira pessoa. Eu fui ao baile. Então, ou então comi, aliás, eu como muito. Quem come muito? Eu, né? Já disse, na verdade não seria nem sujeito oculto, né? Mas se eu digo assim, passeamos durante a noite. Passeamos durante a noite. Quem passeamos? Nós passeamos.
Então ele não está escrito, mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo, tá bom? Quando é que nós temos um sujeito? Quando é que o sujeito de uma oração pode ser classificado como indeterminado? É quase a mesma coisa do sujeito oculto. A única diferença que nós temos é porque mesmo o verbo respondendo um pronome, esse pronome não consegue identificar com clareza quem é o praticante dessa ação verbal. Então, se eu digo, olha, mataram o bandido. Quem mataram? Ah, foram eles, professor. Eles quem? Pode terem sido outros bandidos, podem ter sido a população, podem ter sido os policiais. Mas quem são eles? Não dá. Eles são eles. Então não é possível identificar o agente dessa ação verbal. Ou seja, é imprecisa a informação de quem praticou aquela ação. Logo eu digo que é um sujeito indeterminado. Normalmente sujeito indeterminado, o verbo vem na terceira pessoa, seja do singular ou seja do plural. Ou então vem às vezes marcado com índice de indeterminação do sujeito, que é o SE, né? Que é o se, vende, se casa, né? E assim por diante. É a vida. Então, nós temos um sujeito indeterminado quando não é possível identificar o praticante daquela ação verbal. Outro detalhe que eu quero para vocês, né? O sujeito indeterminado, ele indica também posições de quem fala. Que às vezes a pessoa sabe quem é o praticante da ação, mas na sua fala ele não deixa claro. Por que ele não deixa claro? Aí vem os motivos, né? Às vezes a pessoa não quer se envolver no caso, não quer ser o delator, ou às vezes a pessoa quer criar um suspense, né, naquela informação. Então ele não diz quem é que fez, né? Ele fala, tipo assim, Maria, te ligaram. Maria já estava esperando uma ligação. Ah, ligaram. Quem ligou, mãe? Alguém. Quem é esse alguém? Aí a Maria fica em suspense, né? Fica ansiosa por saber de quem teria sido aquela ligação. Então, como eu diria ali, o sujeito indeterminado, ele pode indicar também suspense, pode indicar a ideia de não se envolver nos fatos e por isso ele não se envolver na delação e por isso ele não dá o nome da pessoa a quem se quer delatar, tá bom? Vamos então à próxima questão. A próxima questão nós temos sobre o sujeito composto. O sujeito composto, vejam lá, sujeito, eu sei de quem se fala alguma coisa na oração. No sujeito nós temos aquilo que é chamado de núcleo, né? Quem é o núcleo? É a palavra mais importante do sujeito. Quando o núcleo tem dois ou mais núcleos, né? Ou seja, quando em um sujeito tem dois ou mais núcleos, nós vamos dizer que esse sujeito é um sujeito composto. Ou seja, João e Maria são irmãos. Quem são irmãos? É só João? É só Maria? Não, João e Maria. Então Maria e João são os dois núcleos do sujeito. Logo, eu vou dizer que esse sujeito é um sujeito composto, tá bom? E já o sujeito simples é o inverso. O sujeito simples é aquele que tem só uma palavra importante, tá? Então, se eu digo José foi ao mercado, quem foi ao mercado? Foi o José. Só o José ali é a palavra importante. Logo, eu digo que é um sujeito simples, tá bom? Já sobre as características da crônica em si. A crônica por excelência é aquele gênero que nós trabalhamos durante o nosso período das Olimpíadas, né? Então as crônicas, não sei se vocês se recordam, mas as crônicas elas saem do dia a dia, das coisas do dia a dia, do cotidiano. Teve muita gente, inclusive, que fizeram assim boas crônicas e outros realmente não conseguiram captar a ideia da crônica. A ideia da crônica não é contar um relato de pessoal, não é contar um relato de memória, mas é contar um fato específico que aconteceu ali e você pode, a partir daquele fato, discorrer um texto, né? Criar um texto pode ser fictício. Então, teve gente que falou sobre a rua, teve gente que falou sobre o futebolzinho que jogava naquela tarde na rua. Teve gente que falou sobre vários assuntos, eu achei bastante interessante. Pois bem,
Então, quais são as características de uma crônica? A crônica ela é um texto curto, quer dizer, não um texto longo. Ah, curto, o que é o curto para vocês? É que tem 5 linhas, como alguns que me escreveram uma crônica aí que tinha 5 linhas, 4 linhas. Isso daí não é crônica, isso daí é sei lá o que, não chega a ser nem um parágrafo de uma crônica, né? Então a crônica é um texto curto, e quando a gente fala de texto curto, uma narrativa curta, é texto que ocupa uma lauda às vezes, meia lauda, depende da narrativa também, com o que se desenvolve, né? E além de ser um texto curto, a narrativa, a crônica, ela apresenta poucos personagens, ou às vezes a crônica apresenta personagem nenhum. Outra característica que é a crônica, ela tem uma linguagem formal, aliás, ela tem uma linguagem coloquial. Predomina a linguagem coloquial ainda, obviamente, que essa linguagem coloquial esteja ajustada à linguagem formal, aquilo que a gente acha ou preconiza como a mais correta, mas tem uso, por exemplo, de oralidades e assim por diante. E a situação básica da crônica que a identifica é por ser um texto que parte de situações cotidianas, a partir do cotidiano, de acontecimentos, de fatos, de imagens que se vê no cotidiano, e tem cronista que se abastece até mesmo das notícias do dia a dia, e a partir de uma notícia que lhe chama a atenção, ele cria uma crônica. Então é o dia a dia que é a matéria-prima das crônicas, tá bom? Então essas são as marcas identitárias que infelizmente a gente não teve muitos que souberam dar essa resposta, tá bom? Então, dito isto, pessoal, se preparem para a prova de vocês. Deixe eu só situar as provas, né? As provas serão nos dias, né, que vocês têm aula. Então, quem tem aula de língua portuguesa na segunda-feira, a prova será na segunda-feira. Quem tem aula na terça-feira, a prova será na terça-feira. Ah, se eu tenho aula segunda e terça, então vai ter vai ter prova de português segunda e terça? Não, só segunda. Terça-feira você vai fazer a prova de outra matéria que você tem aula no dia, tá bom? Outra questão, a nossa prova, elas são 10 questões. Então, o que eu vou pedir? Algumas delas têm textos, inclusive, né? Algumas dessas questões têm textos. Então, o que eu vou pedir para vocês? Aqueles que puderem, tá bom? Eu sempre coloco nessa condição. Aqueles que puderem, depois de receber a atividade, a nossa prova, vão lá, puderem imprimir, imprimam. Vão lá, imprimam essa prova e vocês respondam. Todas as questões, quer dizer, todas não, nem todas não. A maior parte, não, me parece que são todas as questões são de marcar. Então vocês vão copiar, vocês vão marcar as questões de caneta, não façam a marcação de lápis. Na prova, identifique seu nome, sua turma e seu turno. Eu sou do 8º ano B, beleza, é da tarde ou da manhã. Façam isso, por favor, essa identificação. Depois disso, responda as questões, marcando somente uma das opções. Se você acha que é a letra A, letra B, ou letra C, ou letra D. Então, você marca uma delas que você acha que é a correta e você bota lá e passa para adiante. Depois de fazer isso, você vai tirar uma foto bem tirada daquela forma como eu disse para vocês. Você vai botar seu celular deitado assim, em cima do seu caderno ali, de forma que você vai tirar uma foto completa da folha, tá bom? Completa da folha lá, né? Não vai pegar seu celular e tirar, botar seu celular deitado assim e vai tirar a foto lá de metade ou então de 2 questões, não. Por favor, não façam isso. Tem a galera que está fazendo isso que é muito ruim. Não tirem a foto com o celular deitado, que a gente diz que é na horizontal. Não tirem o celular na horizontal, tirem com o celular na vertical, tá bom? Depois de tirar a foto, veja se dá de ler. Se dá de você ler, dá para eu ler também. Cuidado lá, tá bom? E aí, depois de ver isso, você envia para mim a sua prova. Aí vamos ao prazo. Eu sei que temos alguns alunos que tem toda uma série de situações que não podem mandar no mesmo horário. Se a nossa aula começa às 7h30, então a partir das 7h30 você vai responder tudo e você tem até 9h05 para mandar a sua prova. Não é assim que acontece nas nossas aulas presenciais, é assim que eu quero que aconteça na nossa aula online também.
Então eu tenho até 9h05 para enviar a minha prova. Professor A, depois de 9h05 o senhor não aceita? Não, não é assim. Mas você tem 2 horas aí para poder fazer a sua prova. Quase 2 horas para poder fazer sua prova dentro do horário. Porque no outro horário vai ser a outra prova. E aí você vai continuar fazendo a minha e vai deixar do horário do professor para lá? Não, eu acho que dá 10 só de marcar. Tem tempo suficiente de você ler, reler e de você responder com muita clareza essas 10 questões. São 1 hora e tanto, né? Quase 2 horas de aula, de tempo que você tem para fazer isso daí, tá bom? E se você for copiar, aí já é outra coisa, né? Aí já vem o segundo fato. Se eu não posso imprimir, professor, eu posso copiar só as respostas? Não. Você vai copiar as questões legível, tá bom? Só as questões. Tem algumas questões que estão com texto, então estão com imagem. Não precisa você copiar nem o texto nem a imagem, mas copie as questões e as alternativas. E lá você vai marcar a alternativa que você acha correta. Bem bonito também, escrever de caneta, não escrevam a lápis. Escrevam de caneta ou tinta preta ou tinta azul, tá bom? E depois disso, vocês tirem a fotinho do mesmo jeito que eu indiquei e envia para mim, tá bom? E aí é só aguardar a prova. Ah, professor, se o senhor ver se tá errado, o senhor vai devolver? Não. Só tem uma chance, tchau, tchau e bênção, tá bom? Então, façam isso com muito cuidado, muito zelo, para que de fato é a sua avaliação bimestral. E eu coloco, aqueles que não podem entregar durante aquele nosso horário, você tem todo o dia para enviar. Se sua aula é de manhã, você tem à tarde e você tem até à noite, gente. Porque aí, se o pai está trabalhando durante o dia, à noite ele vai estar em casa. Então pega o celular, faça a tarefa, a atividade e você envia à noite, no horário que você está lá. Mas aqueles que não têm impedimentos, enviem no horário da nossa prova, viu, gente? Porque é assim, né? Tem aqueles casos que eu já sei que de fato não podem por situações. Ah, se sua mãe vai viajar, vamos lá para o Canidé, professor. Não vá, minha gente. É prova. Se vá, tem que dar seu jeito de fazer sua prova lá. Eu não vou aceitar explicação. Eu não fiz a prova no horário porque eu estava viajando. Estamos avisando aqui. A prova começa semana que vem. Então, por favor, né, gente, se situem, se organizem aí. Obviamente que existem as emergências, as urgências que não estão no nosso controle, mas está no controle de você, aquilo que estiver no controle, por favor, né? Façam a atividade, mandem no dia, no horário indicado, tá bom? Até a data que nós colocamos, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, estudem e vamos lá, vamos estudar, vamos fazer bem o nosso futuro. Fiquem com Deus, tchau, tchau.